Pontos Shu dorsais. Quais são as bases teóricas que fundamentam esse procedimento? Como é que você faz para localizar esses pontos? Quais são os macetes de localização? Como que você faz a introdução dessas agulhas? E por quanto tempo você deixa essas agulhas retidas? Vamos pro vídeo? Olá moçada, professor Arquimedes. Pessoal, nessa categoria de pontos Shu dorsais, vamos conversar sobre algumas teorias que dão embasamento para esse procedimento e no final do vídeo vou trazer algumas combinações de pontos envolvendo os pontos Shu dorsais. Muitas vezes os alunos perguntam: Prof, o que é que tem a ver os pontos Shu dorsais com os pontos Shu antigos? Nada, não tem nada a ver. Pontos Shu antigos, aqueles Wu Shu Xie, né, são os pontos Shu antigos, os pontos Shu de transições, que são também chamados dos pontos 5 elementos. Então isso seria uma outra teoria. Pontos Shu dorsais, eles são os pontos localizados no trajeto da bexiga, no meridiano da bexiga, né, no sistema Zuta Yang Panguan Jinzhen. E esses pontos, eles trazem todos os pontos dos órgãos e vísceras, na altura dos órgãos e vísceras correspondentes. Para você localizar os pontos Shu dorsais, em primeiro lugar você tem que ver o sistema de métricas. O que os autores, a literatura traz em relação à localização? Os pontos Shu dorsais, eles estão localizados a 1,5 tsum laterais da linha do processo espinhoso. Então você tem uma linha mediana posterior, da qual você vai tirar 1,5 tsum lateral, onde você vai localizar todos os pontos Shu. De acordo com os fundamentos da medicina chinesa, no trajeto da bexiga, ou seja, no sistema Zuta Yang Panguan Jinzhen, você tem a transição, a passagem da chamada água terrestre, ou também chamado de yin orgânico. Então, esses pontos Shu dorsais, eles representam por onde essa água terrestre, essa essência, está transitando no canal da bexiga, na altura correspondente em relação aos órgãos e vísceras, elas representam o teu ponto de acesso para aquele órgão, para aquela estrutura. Consequentemente, se aquele trajeto, aquele ponto tem alguma relação com o órgão e víscera, a alteração daquela estrutura, daquele zanfu, provavelmente irá se manifestar nesses pontos. E na acupuntura, como é que a gente nota, a gente evidencia essas alterações? Por alterações da sensibilidade. Os pontos eles se tornam ainda mais sensíveis do que o normal. Muito provavelmente, se você é acupunturista, você já trabalhou com os pontos Shu dorsais. Mas como é que eu utilizo? Quais são todas as formas de utilização? A primeira e mais descrita, mais utilizada, é a de fortalecimento do órgão ou da víscera daquele ponto Shu. Só que tem um pequeno detalhe aí, que é a questão do tempo. Qual que é o tempo que você deixa a agulha retida nesse ponto? Se você está falando em tonificar, em fortalecer nas síndromes de deficiência, você não pode exceder o tempo de 10 minutos de introdução de agulha sobre aquele ponto. Ainda, se a gente está falando sobre potencializar, fortalecer, acender, você pode entrar com a moxa bustão, Jufá, né? Lembra? O que você não trata através da agulha, você trata através da moxa, Zenziu. Então, esse seria um procedimento com a agulha, retenção de 10 minutos, para tonificar aquela estrutura, ou com o uso da moxa bustão para fortalecer a energia yang daquele órgão ou daquela víscera. Mas essa é a primeira forma de utilização. Você pode utilizar os pontos Shu dorsais também nas síndromes de excesso. Então, como é que funciona? Sempre que você tem alguma coisa em excesso, você tem que dissipar, você tem que eliminar. Então você pode aproveitar os próprios pontos Shu dorsais para fazer a punção, ou seja, utilizar uma lanceta, né, para remover aquele excesso presente na estrutura. Ou ainda, se você está trabalhando apenas com a agulha Hausen, você vai deixar essa agulha retida por um período de tempo maior, como sempre funciona a teoria de tonificação e de dispersão. Tudo que você ativa, deixa por um pequeno período de tempo e remove, você está tonificando. Se você deixa aquela agulha retida por muito tempo, naturalmente você começa a sedar aquele ponto. Mas você também pode trabalhar os pontos Shu dorsais para o tratamento dos órgãos dos sentidos. Então, se na base teórica, lá no vídeo, né, sobre a teoria dos órgãos e vísceras, eu falei que o fígado abre-se nos olhos e manifesta-se nas unhas. Então, você pode utilizar o ponto Shu correspondente do fígado para tratamento dos olhos. Se você sabe que os rins abrem-se nos ouvidos e manifesta-se nos cabelos, né, cabelo branco e tal, você pode utilizar o ponto Shu correspondente do rim para o tratamento
tratamento do ouvido. E se o pulmão abre-se no nariz, manifesta-se nos pelos, você pode utilizar então o ponto Shu correspondente do pulmão para o tratamento de afecções da olfação, do nariz. Você descobriu que então o trajeto de pontos Shu dorsais podem ser utilizados para tonificar, se eu deixar um tempo de até 10 minutos com a agulha, ou entrar com a moxa bustão como recurso, ou então eu vou utilizar para dispersar, se eu deixar a agulha retida por um período de tempo maior, ou entrar com a pulsão sobre aquele ponto, e ainda utilizar esses pontos como tratamento dos órgãos dos sentidos. Agora, sobre os ângulos que você pode trabalhar a puntura nessa região, como é que você está acostumado a fazer essa puntura? Você pode utilizar 3 ângulos de puntura nessa região. Tradicionalmente, a gente trabalha o ângulo oblíquo em direção à medula, em direção às vértebras. Esse é o procedimento mais utilizado com a agulha Hausen e onde você também pode trabalhar a agulha junto com a moxa. Fica bem interessante essa prática, por sinal. Mas segundo as bases teóricas de inserção de agulhas, você pode trabalhar a puntura perpendicular sobre esse ponto, desde que você não faça uma puntura profunda, né? Alguns autores trazem ainda a teoria de inserção de 8 a 12 milímetros de inserção de agulha sobre esses pontos na inserção perpendicular. Além da puntura oblíqua, além da puntura perpendicular, tem alguns autores que referenciam também a puntura horizontalizada para baixo, ou seja, em direção no sentido crânio-caudal, principalmente nos pontos localizados mais superiores, ou seja, na região de dorso, na região de tórax. Mas, professor, é muito difícil localizar esses processos espinhosos. Quais são os macetes para achar os pontos Shu dorsais? Existem alguns macetes que facilitam bastante a você identificar os processos espinhosos. O primeiro deles é, quando se trata sobre a C7 e a T1, tradicionalmente, o que a gente faz? Você coloca o seu polegar sobre os processos espinhosos e pede para que o teu paciente faça não com a cabeça para ver qual vértebra está rotacionando sobre o seu dedo. Lembra, as vértebras cervicais, até C7, você tem aquele movimento, então ele vai deslizar sobre o teu dedo. A primeira vértebra torácica, T1, ela não vai movimentar. Logo, o seu dedo, você vai identificar qual que é a vértebra C7 e qual que é a vértebra T1. Então, esse já é o primeiro macete. O segundo é, coloca o teu paciente posicionado com um travesseiro embaixo do abdômen. Isso favorece a você localizar os processos espinhosos. Então, o teu paciente ele está localizado, ele está posicionado, né, em decúbito ventral. Você colocou um travesseirinho embaixo da barriga dele, então isso favorece, né, a proeminência dos processos espinhosos, o que vai te favorecer a localizar com mais precisão esses processos. Mas tem um macete também que você pode utilizar. Na borda inferior da escápula, geralmente é a altura que fica entre T7 e T8. Então, se você vai trabalhar com os pontos Shu dorsais dessa região, faz essa conferência, veja onde é que está a borda inferior da escápula, para saber onde é que está aproximadamente ali a vértebra T7 e a vértebra T8. Um outro macete é com relação à região lombar. Qual que é a nossa referência? Para a crista ilíaca do paciente e o nível dela é correspondente ao processo espinhoso de L4. Então, você detecta, você localiza L4 para, sei lá, por exemplo, né? Utilizar lá um bexiga 23, né? Você localizou L4, L3 L2, então entre L2 e L3 vai fazer ali a localização do pontinho do rim, bexiga 23, né? Esses macetes ajudam bastante na hora de localizar. Tem algumas manobras, inclusive, que você pode fazer, tracionando, né, o braço do paciente um pouquinho para trás, onde fica mais evidente ali a borda inferior da escápula, para te ajudar a achar o nivelamento dos processos espinhosos. Como é que eu posso fazer para não errar? Simples. Puntura o ponto acima e puntura o ponto abaixo. Se você está pegando aquela estrutura com uma técnica de tonificação, por exemplo, o que você vai fazer? Você puntura aquela região com um tempo máximo de 10 minutos, mas puntura o ponto acima e puntura o ponto abaixo. Ótimo, perfeito, tranquilo. Mas esse procedimento seria o mesmo também se eu entrar com moxa? É exatamente a mesma situação. Você localizou o ponto Shu dorsal. Ah, eu estou na dúvida se esse daqui é o ponto Shu do rim, né? Pega um ponto acima, pega um ponto abaixo, porque toda aquela região ali vai ser favorecida pela aplicação da moxa bustão. Se é para acender o Yang Qi, para tonificar aquela estrutura. Ah, mas e se for uma técnica dispersante?
A mesma coisa. Tem um macete que a gente utiliza com a ventosa. Quando você trabalha com os copos de ventosa na região de Shu, de pontos Shu dorsais, geralmente na região onde se encontra aquela estagnação, você vê que o tecido ele fica um pouquinho mais roxinho, né? Aquele hematoma ele se concentra nessa região onde tem uma certa estagnação de Qi e Xue. Então isso acaba favorecendo também o macete para você entrar com uma lanceta ou uma agulha trifacetária ou sei lá, um martelinho de 7 pontos, de 9 pontos, né? Para fazer a sangria, extravasamento do sangue Xue daquela região, ou seja, para dispersar, para voltar a circular a energia Qi e Xue daquela região. E em relação aos posicionamentos, como é que eu vou posicionar o meu paciente para fazer essas técnicas? O mais utilizado, o mais comum, é de você posicionar o paciente em decúbito ventral, ou seja, de barriga para baixo, né? Para trabalhar com os pontos Shu dorsais em combinação com os pontos sistêmicos. Só que você também pode posicionar o seu paciente sentado se você for trabalhar com uma das técnicas mais utilizadas quando se trata de ponto Shu, utilizar os pontos Shu dorsais com os pontos Mo, os pontos alarme. Ou ainda, né, você posiciona o teu paciente em decúbito lateral para favorecer a puntura dos pontos Shu dorsais junto com algum determinado ponto sistêmico. E sobre as combinações de pontos, o que pode ser utilizado dos pontos Shu dorsais com os pontos para tratamentos específicos? Moçada, para quem ainda não se inscreveu no canal, eu peço para que se inscreva, ative as notificações para acompanhar toda essa sequência de pontos, categoria de pontos, fundamentos da medicina, patologias tratáveis pela acupuntura, mas para a gente trabalhar com algumas patologias, algumas associações de pontos específicas, né? Eu não vou narrar toda a localização dos pontos Shu dorsais, porque isso se encontra facilmente nos atlas, mas em relação à eficácia, à função, à utilização dos pontos, pega o ponto Shu do pulmão, localiza lá no teu livro a localização de pontos, né? Bexiga 13, Fei Shu. Esse ponto você pode entrar em combinação com o ponto VC17, o ponto Danzong. Para quê? Para qualquer processo alérgico, para tosse, para bronquite asmática, ou seja, para alterações do sistema do pulmão. Em relação ao coração, o ponto Bexiga 15, o ponto Xin Shu, você pode trabalhar esse ponto em combinação com o ponto VC14, o ponto Mo do coração. Para quê? Para trabalhar, por exemplo, pacientes que sofram de ansiedade ou que sofram de palpitações, taquicardia, ou seja, as síndromes relacionadas ao coração. Do fígado, o ponto Ganshu, bexiga 18, você pode trabalhar com o ponto Taichung, fígado 3, no caso de hepatite. Para o baço pâncreas, o Pichu, ponto bexiga 18, você pode trabalhar esse ponto com um R3 para o tratamento de diabetes. E no caso do Shen Shu, ou bexiga 23, que existe uma série de indicações, existe uma série de combinações, e a base teórica é muito maior, né? Você pode entrar em combinação com ponto bexiga 40 para trabalhar, por exemplo, uma lombalgia, uma lombocetalgia. Moçada, me sigam também no Instagram, onde eu estou trazendo características de pontos, estou trazendo os pontos mais importantes da acupuntura, eu trago também a localização desses pontos, comento um pouquinho sobre as funções e espero vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço e até lá!